todos os titulares. Eu também. Eu acho que a preocupação dele é que ela é válida. Até porque o Internacional tem uma equipe, fisiologia, muito competente. Vai ficar aquele sentimento de que se poupar e tiver um resultado negativo, é porque que poupou. O futebol ele abre esse tipo de discussão a todo instante, a todo momento. Se tu faz a coisa certa, beleza. Se tu faz a coisa errada. Então ela vai abrir discussão tanto na parte certa quanto na parte errada. Claro que não seria um momento, né? Mas, como eu falei, a equipe de fisiologista e o próprio técnico, eles estão sabendo qual é a decisão se tomar. Mas o início do Campeonato Brasileiro, e a gente tem vários exemplos, e não é demérito nenhum para o Cuiabá, mas é uma disputa que o Internacional precisa passar, para não ter problema depois ali na frente, ou para ficar lamentando, nós perdemos alguns pontos que não poderíamos perder. Esses exemplos, eles estão muito claros, REC, e eles nos dão várias situações de fazer uma avaliação que não... E ano após ano, entendeu? Mas como é que nós vamos contestar uma situação que vem de dentro de uma equipe grande? Porque se nós pegarmos algumas situações, é o calendário. O calendário ele exige muito do atleta, mas às vezes tem alguns clubes que jogam quarta e domingo e quase sempre com os mesmos atletas, mas o atleta também é um ser humano. Não dá para ficar em cima do muro também quando a gente vai dar esse tipo de opinião. E eu tenho esse comportamento. Eu acho que o começo da competição internacional não pode ficar fora da Sul-Americana. Vai ter que classificar em primeiro, e eu acredito que vai classificar em primeiro, e a gente torce para isso. Mas o Internacional precisa ter um controle de começar a encaminhar a vida também dentro do brasileiro e ficar nas primeiras colocações, para depois também ser um candidato a título, até porque as equipes que estão em primeiro não estão... eu acho que elas não estão ainda bem alicerçadas e não estão dando show para dizer aonde estão. Então, isso precisaria ser administrado, mas começar a administrar esse tipo de situação nas primeiras colocações da tabela, ela fica bem melhor. Então, empatou em casa contra o Avaí, isso não te dá certeza que tu vai ganhar de todo mundo. Mas o pessoal que trabalha com o Mano deve estar sabendo o que está fazendo e está passando as informações para ele. Por isso que eu acho. Eu conversei com ele também a respeito do próprio Alemão, que foi meu jogador, e a gente trocou uma ideia. Então, ele está se alimentando de várias informações, porque o Mano, às vezes, ele também não gosta de ter esse tipo de atitude. Claro, eu fui atleta dele, mas há muitos e muitos anos atrás. Eu tive alguns dias no próprio Corinthians com ele, quando ele era técnico do Corinthians, então a gente sabe da reação dele. E ele não gosta de fazer esse tipo de coisa, mas está pensando nisso, porque alguns atletas talvez estão com a dificuldade da terça e domingo, quarta e domingo, e ele deve poupar alguém. Eu acho que o Inter, voltando ao assunto, eu acho que o Inter tem no elenco, né, condições de poupar, sim, alguns jogadores. Essa é uma questão que tem que ser muito bem analisada. Eu acho que quando falo em poupar jogadores, deve ser realmente algum indicado pela parte fisiológica do clube lá, que vai dizer que alguns que podem ter problemas, né? Eu não acredito que se vier todo o departamento médico, que o jogador está em totais condições, ele vai ser poupado. Apesar que o risco de lesão ele acontece em qualquer lugar. E voltando ao assunto que eu estava dizendo, que como o Rec falou que a gente ainda está na parte ali mais de baixo da tabela e tal, mas o Inter a gente está vendo que vem numa crescente. Então, espera-se que o Inter, sim, vá começar daqui para frente a frequentar, sim, sempre a parte mais de cima da tabela. Pelo menos é o que o resultado das últimas partidas tem demonstrado. Então dá para fazer um mesclo nessa jogada, uma mesclagem. A maior alegria de um técnico, quando ele comanda uma equipe, é quando o esquema começa a fluir e começa a dar certo. E aí tu tem aqueles 11 que tá dando certo.
A partir daí, a preocupação dele é fazer com que o restante do grupo que não está no mesmo nível, mas daí a gente às vezes está pedindo demais. Quando tu conseguir chegar a esse estágio, tu vai ganhar alguma coisa, tu vai ganhar algum título. Então, quando tu chega numa situação de que os 11 que estão jogando estão te dando conta do recado, tu tem que estar preocupado com os outros que estão do lado de fora, os outros 11, o 12, o 15, ou seja, para que eles cheguem no mesmo nível, para que quando tu chega num jogo, o mesmo tu tendo que poupar alguém, tu coloque alguns jogadores que tenham a mesma capacidade de competição daqueles que estão atuando no teu esquema. Porque, às vezes, se fala muito do esquema de A, B ou C, mas o esquema bom é o que dá certo. E, às vezes, tu precisa trocar 2 ou 3 vezes, insistir em alguma coisa, para que tu ache o timer da situação, que eu acredito que é o que o Mano está fazendo no Internacional. Sabe que está aqui o